e o que os alunos e as famílias de Araruama podem esperar da Logic em termos de estrutura, metodologia e ambiente? Então, eu gostaria que as pessoas viessem até a gente, né, para ver nossa estrutura, nosso ambiente. É difícil falar em palavras, né, porque isso aqui foi feito com muito carinho, né. Claro, tem algumas coisas ainda a serem melhoradas, mas a gente vai chegar lá, né, devagarinho, dentro das possibilidades. Mas o que eu garanto para as famílias é que aqui vai ser um local de muito respeito, né, com todos os envolvidos. Os nossos professores são profissionais, né, muito preparados, muito qualificados. Tudo aqui é pensado de forma de excelência. Então, o que a gente pode garantir para quem chegar aqui é excelência em tudo aquilo que se faz. Como será o atendimento para quem está chegando pela primeira vez? Eu vi que você tem algumas ofertas, enfim. Outra coisa que eu achei muito legal também, acho que eu não vou passar mais à frente, mas a academia foi planejada para receber famílias inteiras. Conta um pouquinho para a gente isso. Então, quando nós estamos chegando, né? E eu costumo dizer que eu não cheguei aqui para competir com ninguém. As pessoas que já treinam, as pessoas que já fazem nas outras academias, elas não mudam de academia, né? As pessoas existe um elo muito próximo do professor com o aluno, né? O aluno com o professor, o respeito, a gratidão. Então, a ideia é trazer novos praticantes que se identifiquem com a nossa metodologia, com o nosso local. Então, quando eu recebo aqui um aluno, uma pessoa que queira começar, eu explico, né, mostro que o nosso método é convidativo para isso. Aqui, desde a aula número 1, a gente ensina o básico de forma conceitual, explicando por que tem que ser daquele jeito, ainda que pareça chato no início, mas é necessário que exista um processo de aprendizado, né, para que não pule etapas, enfim. E logo ele entende, né, ele valoriza esse tipo de situação. Então, esse é um diferencial que eu acho que a nossa academia traz para os iniciantes, aqueles que queiram começar, entendeu? E, basicamente, como eu disse, que os alunos geralmente honram, né, o local onde treinam, a gente não recebe aqui alunos de outras academias. Então, basicamente, todo mundo aqui são alunos novatos, são alunos novos, né, que estão começando, ou estão voltando, ou estão chegando na cidade, que já treinaram algum tempo atrás. Mas, no geral, a maioria é iniciante, né? Então, isso é bom para aqueles que querem começar, tudo isso. É muito importante esse tema, esse ponto que você falou. Eu tive a oportunidade, como falei, de dar um pulo aí na academia, vi uma aula sua e do outro professor também, do Eduardo. Cara, é impressionante. Eu, como pai, vendo ali um chapéu de pai naquele momento, pegando uma dica de até como cair na rua. Cara, eu aprendi ali em alguns minutos o modo até de cair sem se machucar ou minorar o sofrimento de uma caída e outras coisas mais. É importante para iniciante você ter essa base, né? Pelo menos isso eu notei, né? Você ter essa informação logo nas primeiras aulas, principalmente na primeira aula, porque foi uma primeira aula que eu assisti. Você poderia falar mais sobre isso, porque essas instruções de primeira aula, eu até vi que você estava preocupado, olha, a primeira aula não é isso, não, mas eu vi como é importante. Podia falar sobre um pouquinho antes de entrar no próximo assunto? Então, eu costumo a pedir desculpa aos alunos, claro, de forma irônica, né? Porque a primeira aula dele não vai ser uma aula divertida. Eu poderia trazer um aluno aqui, fazer uma aula com muita energia, onde a endorfina fosse lá em cima, aquele grau de satisfação, mas a gente trabalha com coisa séria, né? E como todo o nosso plano de aula, ele tem um porquê, né? Tudo começa com uma boa base. Então, o aluno precisa entender que antes de construir uma casa, tem que ter um alicerce. E é muito comum, Jorge, a gente ver por aí, inclusive eu sou uma experiência, eu sou um caso desse, de evoluir no jiu-jitsu, tá? Evoluir nas minhas graduações, chegar até, em muitos casos, a faixa preta, e não ter a base.
não tem um alicerce bem feito. Geralmente, esse alicerce, durante essa trajetória no jiu-jitsu, ele é feito de forma instintiva. Por quê? Porque os professores, em sua maioria, com aquela mentalidade um pouco mais antiga, da forma que eu estava dizendo antes, eles estão muito preocupados a ensinar técnicas mais modernas, até técnicas eficientes, naturalmente, mas deixando a coisa básica de lado. E aí o aluno, quando ele entra numa turma já avançada, né, onde a grande maioria dos alunos são avançados, ele entra naquele bonde, pega o bonde andando, entendeu? Evolui tecnicamente em outras questões, né? Ele aprende técnicas avançadas, sendo um iniciante, mas deixou para trás o básico. Em algum momento da trajetória dele, ele vai sentir falta daquele básico que ele não aprendeu. Então, nas nossas primeiras aulas aqui, a gente foca naquilo que ele precisa saber da faixa branca à faixa preta. Como cair, como se levantar, uma boa base, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Aí eu costumo dizer que na primeira aula, aquele aluno nunca mais vai esquecer daquele professor, porque ele vai usar aquela técnica durante até a faixa preta, entendeu? Então é basicamente isso, é mostrar a essência, o básico, os fundamentos daquilo que ele vai usar para sempre.